E aí galera da internet, esse é o vlog do Gafanhoto, e hoje eu tô aqui pra falar sobre o número 3 na minha lista de filmes de terror preferidos. Vamos lá? Todo mundo conhece o Godzilla, mas mesmo que a grande maioria só seja familiar com o monstro gigante pelas suas aparições no cinema americano e referências na cultura pop, pouquíssimos conhecem o clássico japonês que deu origem ao personagem. Como eu disse quando falei sobre o Monstro do Ártico alguns vídeos atrás, os anos 50 entraram para a história do cinema americano como a década das invasões alienígenas e fantasias da ficção científica. No entanto, do outro lado do mundo, a situação do Japão pós-guerra levava as telas num tipo de terror bem diferente. Ainda severamente controlado pelas forças de ocupação do presidente Eisenhower, as produções audiovisuais da época precisavam passar por uma junta militar americana, que tinha a palavra final antes dos filmes serem exibidos, semelhante ao que acontecia no Brasil durante o período da ditadura. Mas nem a censura foi capaz de frear alguns dos maiores gênios que o cinema nipônico já produziu. Nomes como Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi e um dos meus preferidos, Akira Kurosawa, transformaram o Japão dos anos 50 numa das maiores potências do cinema mundial, driblando os censores para abordar as inseguranças da fragilizada sociedade oriental em clássicos absolutos como Era uma Vez em Tóquio e Rashomon. Mesmo focando mais no aspecto dramático da abatida classe média do país, é possível dizer que filmes como Anatomia do Medo de Kurosawa, sobre um pai de família obcecado com a ideia de que o país sofrerá novos ataques nucleares, não estão muito longe de ser taxados como um legítimo filme de terror, quiser o diretor ou não. Por isso não me surpreende que tenha vindo de um de seus assistentes, Ishiro Honda, um dos mais influentes thrillers do cinema asiático. Lançado em 1954, mesmo ano do maior clássico de Kurosawa, Os Sete Samurais, Godzilla parece a princípio um típico filme de monstro gigante. A história começa com um ataque a um barco japonês na costa do país, deixando as autoridades políticas e científicas totalmente desconcertadas. Em seguida, novos ataques acontecem próximos à ilha de Odo, gerando rumores de que uma antiga lenda marinha pode estar por trás da catástrofe. Para isso, o paleontólogo Kyohei Yamane é enviado ao local, quando o monstro gigante faz a sua primeira aparição. Yamane é interpretado por Takashi Shimura, um dos atores preferidos de Kurosawa, tendo protagonizado 21 dos 30 filmes do diretor, a maioria ao lado do astro Toshiro Mifune. Eu me arrisco a dizer que sem o personagem de Shimura, e o arco que envolve sua filha e os dois pretendentes dela, o filme não teria o mesmo peso emocional que tem. Numa trama que parece totalmente irrelevante, Emiko, a filha do professor Yamane, é comprometida com o sorombático Dr. Serizawa, um cientista traumatizado pela guerra, mas aparece o tempo todo às voltas com o jovem Ogata. É que, diferente da maioria dos filmes de monstro, onde os personagens humanos são a parte mais desinteressante, aqui eu acho que o drama dos personagens ajuda de verdade a dar um peso emocional na tragédia trazida pelo Godzilla. E falando em tragédia, logo Godzilla finalmente dá uma amostra do seu poder de destruição, sobrepujando o exército e quase transformando Tóquio em escombros. E eu quero enfatizar a palavra tragédia aqui, porque o que esse filme faz, e nada lembra o tom descontraído de ação e aventura da maioria das suas sequências e remakes, dos quais eu quero falar depois. Na realidade, Ishiro Honda parece fazer questão de usar a ameaça fictícia do lagarto gigante para abordar os medos reais da população japonesa, principalmente sobre o poderio nuclear, com o qual o país sofrera menos de 10 anos antes. Nada muito diferente do que os mestres Kurosawa e Ozu faziam na época. E por mais entretenimento que a figura de um cara vestido de dinossauro pisando em maquetes providencie durante essa sequência, é impossível desassociar os horrores de Hiroshima e Nagasaki das cenas que seguem essa destruição. Novamente, no clímax emocional do filme, Ogata, juntamente com Emiko, entra em confronto com Serizawa, extrapolando sua rivalidade romântica, para forçá-lo a usar sua maior invenção, o destruidor de oxigênio, a única arma capaz de pôr fim à ameaça do Godzilla. O cientista se recusa, com medo de que usar sua invenção possa escalonar a corrida nuclear, e com isso causar mais terror do que o próprio monstro. E enquanto Serizawa cai em desespero sobre seu dilema,
começa o que é, pra mim, o momento mais poderoso do filme. 安らぎよ光よ即帰れかし本日全国一斉に行われました平和への祈りこれは東京からお送りするその一コマでありますしばらくは命込めて祈る乙女たちの歌声をお聞きください Eu não sei nem porquê exatamente, mas a primeira vez que eu vi essa cena foi como se eu tivesse tomado um soco no peito. E, já tendo assistido várias vezes, ela não ficou muito mais fácil de digerir. Claro que no final, o Dr. Serizawa autoriza o uso do destruidor de oxigênio e acompanha o Gata ao covil do Godzilla para matar ele. Na última hora, no entanto, Serizawa decide ficar e se sacrificar na explosão submarina, levando para o túmulo o segredo de sua terrível arma de extermínio. Seja por identificação com a tragédia ou encantamento com o gênero, o filme foi um grande sucesso para o público japonês, criando automaticamente aquele que seria um dos gêneros mais famosos do cinema asiático, o Kaiju. O sucesso foi tanto que uma sequência foi encomendada para o mesmo ano, dessa vez sem o envolvimento de Ishiro Honda. E, 2 anos depois, a produção seria reeditada para o público americano com novas cenas gravadas por um personagem americano, chamado Steve Martin. Pois é, nem preciso dizer, passem longe dessa versão, né? Curiosamente, Steve Martin foi interpretado por Raymond Burr, que recém fizera o Vizinho Assassino no clássico Janela Indiscreta de Alfred Hitchcock, e logo seria eternizado na televisão como aquele advogado, o Pede Mais Um. Barry Mason! É esse. Depois disso, Godzilla enfrentaria King Kong, o que deve acontecer de novo em breve, e novos vilões como Mechagodzilla e Ghidorah, e se intercalaria com outras franquias criadas por Ishiro Honda, como Rodan e Mothra, dando início a um dos primeiros universos compartilhados do cinema, décadas antes da Marvel sonhar com isso. A franquia original não se encerraria antes de 1975, após dezenas de filmes, e seria rebootada mais umas não sei quantas vezes, além de ganhar 2 remakes americanos. Mas na real, dos 30 filmes que seguiram a história do monstro radioativo que cospe energia atômica, nenhum conseguiu capturar da mesma maneira as intenções do diretor e o misto de esperança e repulsa à guerra que o original trazia. A verdade é que, na minha opinião, Godzilla era menos um filme de catástrofe do que um grito de súplica pela paz. Bom, esse foi o Godzilla, o número 3 da minha lista de filmes de terror preferidos. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar like aqui embaixo, né? Se inscrever no canal para continuar acompanhando nossas produções aqui do Pocket Séries, comentar, entrar nas redes sociais, fazer o escambau que vocês já conhecem, né? E continuar atentos que em breve entra o vídeo de número 2. Falou!